E hoje vamos fazer uma perguntas e respostas, né? Vamos fazer uma perguntas e respostas que normalmente eu recebo nos trabalhos aí de mentoria ou junto com normalmente nos directs aqui do Instagram, enfim. De diversas formas, aí são as perguntas que normalmente acontecem, procuramos dar uma selecionada nelas, porque algumas são aí muito parecidas, muito semelhantes, e a gente vai então tentar com elas trazer algum insight para vocês, algum insight aí para o seu negócio que você possa fazer, que mesmo agora durante a pandemia você consiga ainda estar melhorando, estar crescendo ainda com a sua empresa. Quem vai me ajudar aqui hoje com isso é mais um membro aqui da equipe, né, da Turn Mentoria e Desenvolvimento Empresarial, que é o Di Jorge. Então ele que vai estar aqui me ajudando aí que selecionou as perguntas, que organizou e que vamos fazer esse bate-papo aqui, essa troca de informação aqui para você, o dono do negócio. Então vamos esperar aqui um pouquinho, o pessoal está chegando, vamos tomando um café, o Di Jorge já vai entrar aqui. Então vamos lá. Então tá bom. Jorge, então vamos lá na nossa... Bom dia. Que você preparou, então apresentando aqui novamente, Di Jorge, que faz parte da equipe Turn, Mentoria e Desenvolvimento Empresarial, que a gente atua diretamente com donos do negócio, desenvolvendo formas que você, dono do negócio, possa pelo menos duplicar os resultados da sua empresa e prepará-la para que ela se torne muito mais independente de você. Desenvolvemos também diversas ações de vendas, especialmente no segmento automobilístico, 2 e 4 rodas, né, vamos falar assim. E o que nós vamos falar aqui hoje são as perguntas que normalmente nós recebemos aí de todos esses empresários. Então vamos lá, Di Jorge, se apresenta um pouco aí para o pessoal te conhecer, a primeira vez, você tem que estar mais nos bastidores. É verdade. Tudo. Eu falei, não, hoje você tem que aparecer, né? Hoje tem que aparecer um pouco, tem que sair de trás das câmeras. Obrigado para quem está entrando aí. Tá vendo a Wagner, a Michelle aqui está dando sim, obrigado, Michelle. Então vamos embora, vamos lá, Di Jorge, vamos tomando um café, vamos bater bom dia. Bom dia mais uma vez a todos, né? Eu agradeço a oportunidade aí, Roberto, de estar aparecendo, né? Na verdade, a gente já é parceiro há muito tempo, a gente já é amigo e parceiro há muito tempo. E na Turn hoje, fazendo um trabalho de desenvolvimento, planejamento, operações, faz tudo, né? A gente tenta fazer um pouco de cada coisa e depois de ter aprendido bastante com todo esse projeto que você tem, que é um projeto muito interessante, que eu aconselho a todos a participarem desse projeto. E eu fico mais com o braço da parte comercial, que é a parte de desenvolvimento para montadoras, por ter uma expertise de ter trabalhado muito tempo numa grande montadora de veículos de 4 rodas e trabalhado até inclusive junto com o Roberto, pela experiência que também ele já tem, trabalhamos juntos. E hoje trabalhando nesse projeto que eu acredito muito, um projeto de grande potencial de desenvolvimento. E para todos vocês que ainda não engajaram nesse projeto, eu aconselho que todos façam sua inscrição e participem desse projeto, que é um projeto de grande valia para todos, né? E como, sem mais delongas para a gente fazer, é o seguinte, na verdade, a gente foi reunindo um monte de perguntas que ao longo do período dessa jornada, né, que a gente foi fazendo, a gente foi reunindo algumas perguntas mais importantes e significativas. Mas, como a gente tem muitas perguntas, eu separei algumas e procurei, Roberto, fazer algumas coisas temáticas. Então, eu tentei separar um pouco por blocos de perguntas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre tempo, sobre equipe, sobre RH, sobre consultoria de negócios, sobre o próprio programa MGR e sobre financeiro. Para você, tudo bem? Podemos ir nesse caminho? Vamos embora, vamos aqui, vamos tocando, e se mais uma vez alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente pode também, coloca no chat, a gente vai... Escreve aí para nós que a gente vai tentar, na medida do possível, já ir colocando ao vivo para o Roberto estar respondendo também, tá bom? Isso daí. Vamos lá? Então vamos lá, sem mais, como falamos, vamos lá para a gente fechar então essa jornada
mente empresarial aí, lembrando que semana que vem, na quarta-feira, temos aí a Masterclass, onde eu vou demonstrar como duplicar os lucros da sua empresa e preparar ela para que ela funcione sem você. Opa, tô vendo aqui o Botura. Ô, Botura, faz tempo que a gente não se vê. Obrigado pela É presença aí. verdade. Esse grande cervejeiro, grande É. amigo também. Parabéns, parabéns mesmo. Tá fazendo um grande sucesso com as suas cervejas artesanais. Parabéns. Então vamos lá, de Jorge. Vamos Vamos com tudo. lá? Então vamos lá. Vamos começar com o tema tempo, né? Uma das perguntas que foram ditas e colocadas para a gente foi mais ou menos nesse sentido. Como tirar férias e não precisar ficar a maior parte do tempo no telefone? E aí, como que eu faço para sair Pois, de férias e não ficar o tempo todo a mulher querendo me bater porque eu estou no telefone o tempo todo? putz, Jorge, essa realmente, né, na vida do empresário, ele é quase que uma constante, né? As férias é aquela extensão de um dia a mais do final de semana, é a emenda do feriado, essas são as férias, né? Então, realmente é um grande desafio. Mas é o seguinte, né, Jorge? Normalmente, quando está nesse momento, né, de muita, né, não consegue sair do telefone, porque você sai, todo mundo está te ligando, isso é um sinal que ainda a empresa ela está muito ligada em você. Você está muito dependente dela e vice-versa. Ela dependente de você. Isso normalmente acontece porque a empresa ou está num estágio muito inicial, que é normal, é o momento que você começa o seu negócio, então realmente existe essa dependência, vamos chamar assim, essa coisa bem fechada, que deve se evoluir. Porém, se você já tem uma empresa há 2, 3, 4, pelo menos há uns 5 anos e continua nessa situação, aí você, como dono do negócio, precisa então buscar algum apoio para te ajudar a subir um próximo nível. Mas como tirar férias e não ficar a maior parte do tempo no telefone? Basicamente, você vai ter que começar a desenvolver pessoas, né, que vão construir equipes e processos que vão te ajudar a sistematizar o seu negócio. Por que as pessoas te ligam muito ou porque ficam fazendo muito contato contigo? Porque eles provavelmente não têm uma sequência, um processo a ser seguido, não se sentem seguros para o fazer, ou até porque você, dono do negócio, não permita que elas façam. Então você tem os dois lados da mesma moeda. A pessoa não se sente segura ou não tem a liberdade ou autonomia para se fazer. E além disso, todo o processo, tudo que acontece na empresa está na cabeça do dono. Não está em nenhum lugar que a pessoa possa consultar, que esteja desenhado, que exista esse desenho. Então, eu falaria que para você evoluir desse ponto, você precisa começar a ter um foco em desenvolver. Começar a escrever, pelo menos os principais processos da sua empresa e começar a treinar as pessoas nesses processos para que elas executem com qualidade e com segurança. Legal. É difícil, mas eu acho que a gente tem que quebrar esse laço, né, e seguir em frente, né? É uma É meio que barreira, ligar, é uma meio que insegurança do ligar. próprio dono, o que é natural, né? O que é É natural de ser verdade, é humano, verdade. né? É natural isso, por isso que é um processo que a gente fala de maturidade, de evolução. Mas bem-vindo ao jogo, né? Como você me fala, bem-vindo ao jogo. Meio que ligado a isso, né? Tem uma outra pergunta que é muito própria, que uma das pessoas perguntou assim, ó, chego às 7 horas da manhã e não tenho horas para parar, não dá tempo nem de almoçar direito. E mal dá tempo para pagar as contas. Quer dizer, além dele não conseguir sair de férias, ele também não consegue no trabalho, não consegue fazer nada a não ser ficar o tempo todo no telefone ou correndo e não fazendo mais nada. O que você pode nos ajudar com relação a isso? Isso é uma afirmação? É uma pergunta, é isso? O que você pode nos ajudar com relação a esse não ter tempo para nada? Cara, e Jorge, eu acho que aqui, né, para quem está nos ouvindo, ele está muito ligado até o que nós conversamos na pergunta anterior, né? Basicamente, a empresa, né, está dependente muito de você. Você tem que fazer tudo para que as coisas aconteçam. Normalmente, eu vou destacar aqui no processo de desenvolvimento da empresa, esse é o primeiro estágio, que a gente chama que é o momento que eu chamo, né, que a gente generaliza de uma forma, para deixar talvez mais clara, que é o momento que você é o autoempregado.
Você criou uma empresa e você é o seu melhor funcionário. Então você tem que fazer tudo, né? Você tem que correr atrás de entregar aquele produto que você conhece, você tem que ir na outra ponta para tentar vender e você se dá conta que tem diversos processos administrativos que precisam ser feitos. E aí você fica nessa loucura o dia inteiro, tendo que chegar cada dia mais cedo, até porque sua empresa certamente vai crescer. Então, as demandas também crescem. Então você fica que nem louco. E eu sei, realmente eu sei que são muitas coisas a serem feitas, muitos detalhes a serem cuidados. E o principal ponto aqui é aprender a fazer a gestão do tempo, Jorge, que realmente é tomar um cuidado, entender o que é urgente para você, para o seu negócio, né, obviamente, e o que é importante para o seu negócio. Entender das suas atividades, o que você precisa fazer, do que você precisa focalizar, é muito importante. A urgência normalmente tem que tirar da frente. Agora, se você tem muita urgência, sinal que você está trabalhando pouco tempo em se preparar para possíveis inconvenientes. Então, a minha sugestão é o seguinte: busque reservar, né? Você vai ter que abrir um buraco na sua agenda, isso é uma decisão e uma disciplina para você fazer melhorias ou trabalhar no importante da sua empresa. Busque focar melhorias nesses momentos. Eu sempre sugiro que você trabalhe aí, ou que você se dedique, num primeiro momento, entre 5 a 7 horas por semana para fazer essa melhoria, nesse processo de melhoria na sua empresa, principalmente focando em tempo. E levando em conta esse pagar as contas, eu falaria o seguinte: divide esse seu tempo, né, vamos dizer assim, mentalmente falando, em 50-50. 50% é como se você se dedicasse a fazer a entrega do seu produto, a fazer a melhor entrega possível, a melhor experiência do consumidor com o seu produto. Isso é o que vai te dar sustentabilidade a longo prazo. E nas outros 50%, você vai ter que, se não sabe, vai ter que melhorar ou pedir algum tipo de ajuda, enfim, mas é focar em vendas e marketing. Não tem jeito. Ah, Roberto, mas as outras coisas vão precisar ser feitas, mas busque um foco em entregar bem o seu produto, essa experiência do seu produto e o desenvolvimento da habilidade em vendas. É isso que você vai precisar, pelo menos num primeiro momento, para você conseguir ter o seu caixa, garantir o seu caixa e conseguir dar o próximo passo, que é começar a trazer pessoas para te ajudar. E me diz uma coisa, na jornada da MGR, você vai abordar esse tema um pouco mais profundo? O que você pensa nessa jornada? Você vai tentar, essa parte de tempo vai estar, às vezes, tudo bem, você me explicou aí, e a gente conseguiu sanar uma série de dúvidas, mas às vezes eu quero aprofundar um pouco mais. O que as pessoas podem esperar disso? Elas podem esperar um pouco mais de detalhamento desse processo, nessa jornada? O que ela pode esperar nisso? Dentro do programa, né, que é feito, lá tem vamos falar assim, o momento, o módulo que é gestão do tempo. Então ali você tem ferramentas, perfeito, você tem técnicas, você tem vamos falar assim, o mindset para você aplicar no dia a dia a gente fala do seu negócio, mas na verdade é no seu dia a dia como pessoa, porque são técnicas de gestão de tempo. E o tempo, como a gente fala, ele é 24 horas para todo mundo. Então, a evolução, né, as pessoas crescem como negócio, aqueles que sabem usar melhor essas 24 horas. E isso é uma questão de priorização de tempo. Não tem jeito. Maravilha. Então, isso quer dizer que é óbvio que se eu seguir a jornada contigo, a gente vai conseguir esclarecer mais coisas disso que pode, para as pessoas que estão perguntando, poder esclarecer e ter mais detalhes sobre isso, né? Eu acho que é bem isso. Sem dúvida. Mas seguindo, Roberto, vamos sair um pouquinho da fase tempo e vamos falar um pouquinho agora de equipe, de recursos humanos, vamos falar um pouquinho mais dessa área de pessoas, né? Que também é uma coisa que foi bastante solicitada e comentada para a gente, né? Uma das perguntas que foram feitas para a gente e recorrentes foi: como que eu consigo formar uma equipe de resultado? Porque assim, ok, eu vou ter que... Você explicou que na parte do tempo
a gente tem que ter pessoas para poder delegar e fazer, mas como que eu formo essa equipe de resultado? Como que eu posso ter consistência em formar essa equipe? Que dica que você dá sobre isso, né? É difícil, mas que dica que você dá sobre isso? São sempre coisas profundas. Então, eu quero colocar de uma forma simples para dar sempre como se fosse um primeiro passo, né? Bom, o primeiro passo que eu vou até dividir não é nem equipe de resultado, né? É equipe. Primeira coisa é começar a formar equipe. E eu sempre falo que para você começar a ter equipe, o caminho, o processo começa lá na seleção. Quem você está trazendo para perto de você? Só que para você fazer esse processo muito bem, você tem que saber o que você quer da sua empresa, o que você espera, o que você busca que essas pessoas te entregam. Então, o primeiro passo é você ter essa visão muito clara do que você vai pedir para essas pessoas. Então, eu diria que é o primeiro passo para você desenvolver ou começar a formar equipes, começando lá no processo de seleção. Se você já tem essas pessoas na sua empresa e quer aumentar os resultados, eu faria uma análise, uma percepção, dependendo do porte da empresa, serve um bom bate-papo, um bate-papo aberto, para entender como está esse ambiente da sua empresa. Porque muitas vezes, como até comentamos ali acho que na primeira pergunta, o ambiente da empresa não permite que a pessoa gere resultados, né? É um ambiente que não é estimulante, a pessoa não se sente envolvida, ele não sabe por que ele faz aquela atividade, então ele está meio ali um negócio, ele faz porque pedem para fazer, mas ele não enxerga a razão daquilo. Então, normalmente, esse trabalho de um ambiente desafiador, um envolvimento das pessoas, que eles tenham claro para onde precisam ir, para onde precisam caminhar com o negócio, vai ajudar muito na obtenção dos resultados. Isso daí é a forma de você começar a preparar a equipe para resultados. A outra, sem dúvida, é você reconhecer as pessoas que entregam resultados. E aí, planos de remuneração, incentivos ajudam. Não é o principal, mas ajudam a você realmente reconhecer aqueles que de fato, estão se entregando a todo esse ambiente, a todo esse propósito da empresa. Eu acho que então já até nos ajuda numa outra pergunta que eu acho que você respondeu bem, é só complementar, que foi feita que é como motivar minha equipe, sempre tem aqueles que só fazem quando mandado, quer dizer, como que eu faço para motivar essa equipe para ela poder render mais, né? Eu consegui formar essa equipe, como você comentou aí, mas como que eu consigo motivar essa equipe, né? Sendo que ela só tem feito aquilo que eu mando. Mandou, eu faço, mas não vai além disso, né? E o que eu tenho que fazer para ajudar a motivar? Você falou que remuneração é um caso importante, mas o que mais será que eu poderia fazer para tentar motivar essa equipe, né? Aqui eu quero só, então, eu até entendi, acho que a pergunta, né? Até entendi a pergunta, mas eu queria só fazer um ajuste fino, vamos falar assim. Seja quem for, né? Eu, você que é dono da empresa, ninguém motiva ninguém. A motivação vem da pessoa. Esse é um sentimento que vem de dentro da pessoa. Eu quero fazer, eu decidir fazer, eu vou buscar fazer. Por causa de um sonho, de um princípio, de um objetivo, eu vou fazer. Agora, o que acontece é que essas pessoas vão buscar essas realizações dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Seja ela qual for, né? Construir a sua casa, viajar mais, seja lá o que for, mas ele vai buscar isso dentro do seu negócio. Então, a motivação vem de dentro. Agora, como você alinha, então, essa motivação que a pessoa tem internamente com os resultados da sua empresa? Aí eu digo que é o incentivar. O que você, como dono do negócio, vai fazer é incentivar o desempenho dessa pessoa. Então, aqui é o que eu falo o seguinte. Se a pessoa não está tendo muito essa motivação, se ela não está tendo muita proatividade, eu volto no que nós conversamos. Esse ambiente está permitindo, ela está ciente do que ela está fazendo, para onde ela precisa chegar, o que ela precisa fazer, etc, etc, etc. Se não está,
Acho que um bom papo, um bom alinhamento, entender essas motivações da pessoa e buscar incentivar, coisas nesse sentido. Então, um bom papo normalmente dá uma alinhada disso aqui. E você, como dono do negócio, tem que estar disposto a ouvir esses comentários e fazer, né? Ter os seus feedbacks, as suas percepções para poder conduzir esse processo. Agora, se a pessoa, com tudo isso... antes que eu estava até me esquecendo. Você criou todo esse processo, toda essa situação? Claro. Tem um incentivo, como eu estava falando, seja a parte financeira, o bônus, alguma coisa assim, é sempre importante. Porém, eu destaco, ele não é o principal. Se numa conversa dessa, a pessoa te fala que ele está desmotivada, normalmente a gente ouve isso, por causa do salário, te juro, não é isso. Provavelmente não é isso. Porque mesmo que você der aumento de salário para essa pessoa, tudo bem, ela vai ficar contente 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quarto, quinto mês, ela vai voltar a ser a pessoa, vamos chamar assim, não tanto proativa. Então eu falo, sim, tenha em mente, dentro de toda essa busca da melhoria, de motivação, a parte financeira faz parte, mas ela não é o principal. Então procure sempre incentivar bonificações em cima de resultado. Mas antes disso, preparar o ambiente para que a pessoa esteja engajada, que a pessoa se dedique a buscar esse resultado, que vá também se entregar para ser feita. É o primeiro entregar para depois receber. E o colaborador precisa estar ciente disso. É isso que eu chamo, tem que ser a regra do jogo, que tem que estar muito clara. Agora, legal. Se você fez tudo isso e ainda assim não está com toda aquela proatividade, como dono do negócio, eu falo, chegou a hora de fazer algumas mudanças. Né? Você não pode ter um peso morto na sua empresa. Então, uma dica que eu dou, né, que a gente até falou aqui de processo de seleção, coisa nesse sentido, fala assim, trabalhe bem o processo de seleção em cima dos comportamentos esperados da pessoa. Não precisa ter pressa. Faça a gente tem um processo muito interessante para fazer esses processos de seleção, né, de buscar as pessoas com os comportamentos que você precisa para cada função. Mas agora, se você já começou a identificar que a pessoa... Você já começa a perceber alguns senãos, 2, 3 senãos na pessoa, tome a decisão rápida e tire da empresa. Porque senão, aquilo ali ele vai ser o parâmetro para as outras pessoas e qual é o nível de atividade que você aceita na sua empresa. Ou seja, aquele que está trabalhando acima, ele vai falar, para que eu vou trabalhar acima? Vou trabalhar abaixo, que é tudo igual. Então, contrate devagar e, infelizmente, demita rapidamente. Legal, acho que ficou bem esclarecido. Acho que a gente conseguiu abordar bastante o tema, e até apesar de ser bem profundo, mas ele ficou bem claro para a gente, né? Só para finalizar esse tema, para a gente poder tentar partir para um outro, né? Uma também pergunta bastante recorrente, como o tempo, para você delegar, ter pessoas. Como que eu posso treinar minha equipe para poder delegar as coisas? Como que eu treino a minha equipe para ela estar madura o suficiente para mim poder delegar? E aí sobrar tempo, e aí cuidar dessas outras coisas, né? Qual é essa sugestão nesse sentido? Entendi. Você delegar para a pessoa, correto? Isso, exatamente. Para delegar. Eu acho, aqui, Jorge, que eu tenho acompanhado e visto que tem dado resultado, vou até talvez fazer também conceitualmente falando, um ajustezinho. Aí eu diria que não é nem treinar, é mentorar. Mentorar a pessoa. Então você na sua empresa, você é o líder. Quer seja um bom líder ou seja um mau líder, mas você é o visto, você é a referência na empresa. Como nós estávamos falando no início, né? Tem toda aquela dependência, tem todas as pessoas, caiu a ficha que você precisa delegar. Ok, ótimo. Primeiro passo feito com sucesso, já caiu a ficha. Como que eu faço isso? Normalmente, estatisticamente falando, dependendo do porte da sua equipe, mas em média, 10% da sua equipe são de possíveis líderes do seu negócio. São pessoas que estão alinhadas com seus objetivos, com os princípios e valores da empresa.
e que trazem resultado, obviamente. Não adianta você ter tudo isso e não trazer resultado. Então, normalmente, você pode trazer essa pessoa para uma boa conversa. Então, você identifica a liderança, você alinha objetivos com essa pessoa, alinha quais são vamos chamar assim, as novas atribuições e volta ao assunto resultados, incentivos e tudo nesse sentido. Mas você alinha com essa pessoa, vamos falar assim, aí sim, você treina, você põe a pessoa vamos falar assim, no campo de batalha para começar a fazer de fato, com você orientando por trás. Ou seja, como se você fosse suportando possíveis erros que vão acontecer. E aí você vai trazendo a experiência e conduzindo a pessoa para que ela faça aquele trabalho, adquira a experiência, a bagagem e a segurança de executar isso daí. Então, isso é como se fosse aquela corrida de bastão, né? Você vai passando o bastão, você não simplesmente larga, você alinha o que você espera, quais são os objetivos, o que ele vai ganhar, etc. Enfim, passa esse alinhamento e vai colocando na linha de frente e ajudando ele a se defender, a se desenvolver. Defender não, a se desenvolver. Desenvolver, ok. E aí, com isso e com o tempo, vai acontecer justamente isso. Ele, né, o profissional, ele vai ficar cada vez mais seguro. As equipes, se ele for a pessoa bem selecionada, normalmente ele já é um líder natural. As pessoas vão reconhecer essa liderança, então vão respeitar essa pessoa. E se ele está seguro e conduzindo o negócio, adivinha o que está acontecendo com o dono do negócio? Está muito mais tranquilo. Está muito mais tranquilo. Sim. Tá? Vai ter tempo para poder tirar férias, né? Vai ter tempo para tirar férias, vai ter tempo para, durante o dia, almoçar, fazer as coisas que ele precisa, né? Vai começar... Se era só esticar o final de semana, pelo menos vai poder ficar uma semana no primeiro momento. Perfeito. Mas é assim. Não, maravilha, eu acho que... É assim, e isso cria uma cultura de desenvolvimento, porque daí esse líder, conforme a empresa vai crescendo, ele vai desenvolvendo e vai buscando outras pessoas. Então, isso vira uma cultura que você vai transferindo os valores, os princípios da empresa baseado aí vou chamar assim, numa linha de raciocínio, numa linha de desenvolvimento da empresa. Maravilha. Eu acho que esse tema sobre equipe, RH, acho que a gente já deu uma boa pincelada. Eu acho que a gente já conseguiu abranger. Tinha várias outras perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu condensar bem e para poder seguir, né? Mas vamos lá, porque se o pessoal estiver gostando, a gente pode fazer mais disso. Mande perguntas, a gente pode criar uma rotina. Isso, a gente pode... Vocês que participa do seu negócio, a gente tem feito sessões de mentoria, que a gente pode pegar um assunto específico da sua empresa e trabalhar, ou mande perguntas, a gente faz mais dessas sessões. Eu acho que é interessante, sim, é muito bom, mas está sendo uma experiência muito boa. Seguindo um pouco agora, vamos mudar um pouco o viés, né, das perguntas, e a gente vai trabalhar um pouco agora tiveram várias perguntas sobre consultoria dos negócios, tá? Uma das perguntas bem recorrentes sobre consultoria foi: qual é o primeiro passo para quem quer empreender? Eu quero me tornar um empreendedor. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Essa foi uma pergunta que, assim, foi falada bastante para a gente aqui. Isso tem acontecido muito, principalmente com essa geração mais nova que está aí, é uma geração muito empreendedora, é muito bom, e também tem toda uma circunstância de economia que está levando muitas pessoas a terem o empreendedorismo até como uma necessidade. Mas eu não vou entrar no aspecto necessidade, porque daí não tem muito o que falar, né? Realmente é resolver o problema que está acontecendo. Mas se a sua decisão de eu quero ter o meu negócio, a primeira dica que eu falo é o seguinte: tenha claro onde você está se enfiando. Esse é o primeiro ponto. Saiba onde você está se enfiando, porque muitas vezes a pessoa enxerga que eu vou ter o meu negócio, vou desenvolver a minha empresa, vou fazer o que eu gosto, como um grande paraíso. E, na verdade, é um grande desafio, uma jornada de alguns anos para você consolidar uma ideia. Então, saiba onde você está se enfiando. Agora, você tem uma boa ideia, né? Você entende que é uma boa ideia, você se envolve com ela, você realmente acredita nela. Aí é o negócio de você desenvolver, fazer alguns trabalhos para você ter uma melhor segurança, o conhecido é o plano de negócios, né? Busque ter o máximo de informação sobre plano de negócios, o que é o meu produto, qual solução ele entrega, qual problema ele resolve,
qual que é o tamanho do investimento que eu vou fazer, quando eu devo ter um retorno, quanto eu preciso investir. É sempre bom você fazer esse mapeamento para você não entrar no escuro. Eu sempre falo que Tá. em torno de 70, 75% das empresas, elas morrem, né, antes de completarem 5 anos. E não é por falta de dinheiro, é por falta de gestão. Então, esse é o primeiro passo. O que eu gosto de destacar é que vai dar energia. Às vezes as pessoas vão empreender em segmentos. Não, esse segmento está dando dinheiro, esse segmento está bom, então eu vou fazer isso. Não faça isso, se é que eu posso dar uma dica. Busque aquele algo que te motive, que seja o seu sonho, porque vai ter tanto desafios que se você for só por dinheiro, esse dinheiro não vai pagar ou não vai te dar a motivação necessária para você seguir em frente. E você vai perder tempo. Entendi. Então, busque alguma coisa e fala, eu acredito, eu sei fazer bem, eu toco bem, porque vai ter tropeço, vão ter reveses, e só essa energia, essa crença, essa motivação, lembra da motivação que vem de dentro, que vai fazer você superar isso. Porque senão, fica-se pelo meio do caminho, infelizmente. E é uma grande causa de mortalidade empresarial. Legal. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente que trabalha com empreendedorismo realmente espera isso, né? Espera realmente que seja dessa forma, né? Mas eu acho que ficou bem claro. Para mim, pelo menos, eu acho que tá. E o pessoal também tem respondido aqui que está gostando. E Sensatez, Moda Feminina falou que está gostando muito das nossas perguntas e respostas e pelas respostas que estão sendo dadas, né? E, pessoal, pode ir comentando aí. Se tiver alguma coisa que ficou uma dúvida, complementa, a gente vai emendando uma na outra aqui. É bate-papo. Isso. Agora, saindo um pouquinho do viés do empreendedorismo e agora indo mais para uma área mais específica, né? Uma coisa que chamou bastante a atenção da gente, e eu vou fazer uma pergunta específica, né? Tem uma clínica de estética, como faço para atrair mais clientes? E já engatando numa outra junto, tem alguma técnica para vender mais? Eu estou entendendo. Se é vender mais, é a pessoa vender mais ou a empresa vender mais? A empresa ou a pessoa, aí eu acho que a gente tem que Bom, alguma técnica para vender mais, né? Acho que no caso aí vamos falar um pouco mais relacionado à empresa, né? Acho que. mas vamos tentar abrir isso daqui para tentar responder da forma mais ampla possível, né? Ok. Vou tentar ir de trás para frente. Técnica para vender mais. Se você é a pessoa que está, né, começou no seu negócio, está naquele primeiro momento da sua empresa, quer aprender a vender mais, então como que eu faço? Cara, eu falaria o que você precisaria aprender agora a fazer como vendedor ou para a sua equipe de vendas. Primeiro é falar menos e ouvir mais. Ouça o seu cliente. E combinado com isso aprenda a fazer perguntas. A fazer perguntas que o próprio cliente responda para ele mesmo sobre aquela dúvida dele. Então, saber, isso chama-se funil de perguntas ou uma exploração, quando você consegue fazer perguntas que você começa sobre um aspecto amplo e você vai afinando os objetivos daquele cliente, que, por exemplo, só para dar um exemplo rápido aqui. Por que você quer comprar um tal produto? Pela qualidade do produto. Entendi, senhor de Jorge. Mas o que é qualidade para o senhor? Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte: qualidade é uma percepção muito subjetiva. O que é qualidade, senhor? Então, dependendo do produto, qualidade pode ser uma entrega mais rápida, qualidade pode ser a percepção de beleza, de design, qualidade pode ser qualquer coisa na visão do cliente. Então, o que é qualidade para o senhor? Para a senhora, enfim. Então, essa habilidade de fazer perguntas e você ir esclarecendo os pontos é muito melhor. Por exemplo, a gente trabalhou bastante no mercado automobilístico. Normalmente você tem as perguntas, né? O que você quer no seu carro, o que você não quer no seu carro, o que você gosta no seu produto, ou por que você não gosta. Obviamente ele fala, não, no meu carro que eu tenho hoje, eu gosto muito da posição do banco, me sinto bem, me sinto alta, né? Mulheres normalmente comentam isso, me sinto mais alta. O que você vai destacar no seu produto?
O banco, né? Obviamente, a posição de sentar, a ergonomia, coisas nesse sentido. Então, essa habilidade de você perguntar, entender qual é o valor para o cliente e trazer essa percepção para o seu produto é quase que uma auto-venda, né? O próprio cliente ele está falando para você o que ele quer ouvir. Então, fala para ele o que ele quer ouvir. Mas não começa a chegar falando, não, porque o meu produto é maravilhoso, ele faz A, ele faz B, ele faz C, ele faz J. Eu falo, não, mas eu queria saber se o motor é tal coisa. Sabe? Então, você perdeu muito tempo. Então, fale-se mais, aliás, ouve-se mais e fale-se menos. E o que você falar, procure aprender a fazer perguntas exploratórias. Indo para o campo da empresa, o vender mais, e acho que aí já vai responder o da clínica da junto, né? Que vem aí, como faz para atrair mais clientes? Gente, aqui é técnica de prospecção. O que eu vou falar aqui é técnica de prospecção. E quando eu falo prospecção no seu viés mais amplo, né? Mesmo da prospecção telefônica, que muita gente ainda reclama das ligações, mas ele é um dos meios mais eficientes de se atrair clientes. Até porque, se não fosse, não teria, né? Não teria. Mas ele é um dos meios, um dos melhores meios para se trazer clientes. Mas quando eu falo prospecção, eu falo ele em estratégias de marketing para atrair clientes. Então, a pergunta que eu deixo é, quantas estratégias de marketing você está usando na tua empresa para atrair clientes? Tem, assim, a gente usa, né, nos programas, ele tem pelo menos umas 50 sugestões que ele pode aplicar na sua empresa. Eu sempre falo que é o seguinte, começa com 5. 5 canais de atração do cliente. Sim, então pode ser, talvez, uma prospecção telefônica, pode ser o marketing digital, que hoje é um marketing acessível a todos, embora precisa ter estratégia, precisa saber como fazer, mas ele é um marketing muito acessível e muito forte. Pode ser releituras de formas antigas de marketing. Eu gosto sempre de destacar o seguinte, né? Hoje se fala muito, o e-mail marketing, quem lê. O pessoal esqueceu da mala direta. Esqueceu da mala direta. Quantos recebem uma carta hoje em casa falando sobre um produto, apresentando alguma coisa? Muito pouco. Ou seja, você passa a ser um único a fazer isso daí. Claro, tem que se avaliar um todo, mas eu falo, encontre no seu negócio qual é aquele mix de marketing que vai te atrair os clientes. Uma coisa que você tem que ter, conhecimento dos seus números. Por exemplo, quanto eu estou investindo em cada canal, quanto cada canal está me trazendo de clientes e como está o que eu chamo de o valor de compra do cliente. Então, se eu invisto 1.000 num canal e me traz 10 clientes, cada cliente está me custando 100. Se eu invisto outros 1.000 no outro canal e me traz 200 clientes, né, o meu custo caiu pela metade. Ou seja, você vai achando qual é aquele cliente que o melhor canal de marketing para você. Claro que depois disso tem as técnicas de vendas, por isso que eu comecei pelo final, né? Quando você começa a ter o contato com o cliente, a técnica de vender, de ouvir, de fazer perguntas, ajuda muito você a fechar o negócio. Então, estamos falando das técnicas de venda e das técnicas de prospecção. Mas e para fazer essa prospecção? O que você precisa ter? Eu falo, primeiro tenha claro, muito claro, quem é o seu público. Isso é a base do marketing, né? Mas qual é o seu avatar? Né? Tente descrever ele da forma mais específica possível. E não é só falar, ele é de uma idade tal, de uma idade Y, é masculino, é feminino, é ambos. Mas é chegar a falar, inclusive, dos comportamentos. Como essa pessoa se comporta? O que ela gosta de fazer? Por onde ela gosta de circular? Né? Ela é uma pessoa que gosta de ir em clubes, ou gosta de viajar, porque isso te abre a amplitude de prospecção. De repente, você pode encontrar um cliente seu num restaurante. Você pode, inclusive, fazer parceria com esse restaurante para promover aí o teu produto, por exemplo. Por exemplo. Outra coisa que vai te trazer, que é um erro que acontece, vai te trazer mais cliente, embora seja um contrassenso. O quanto mais específico, quanto mais nichado você for, a tendência de você trazer mais clientes é maior. Porque muitos falam o seguinte, não, eu quero vender para todo mundo que queira comprar. Você está querendo vender para todo mundo e, na verdade, você não está vendendo para ninguém. Então, para quem que eu quero vender? Eu quero vender para esse público. E você faz uma comunicação para esse público, seja específico.
Ah, Roberto, mas eu tenho vários produtos. Ok, com a evolução da empresa você pode ter, mas você vai ter que ter os públicos corretos de comunicação para esses produtos. Então, começa devagar, mas começa focado nisso daí. Outro aspecto, entenda por que esse cliente compra de você. Por que esse cliente compra de você e não compra do seu concorrente? Por quê? E aqui tem a armadilha que aparece toda hora. Não, ele compra de mim porque eu tenho um preço melhor. Você está levando a tua empresa para o buraco. Porque sempre vai aparecer alguém que pode vender mais barato do que você. Então aí você tem uma grande bomba na tua mão. A não ser que você tenha uma estrutura de escala muito grande, nós já estamos falando de um outro patamar de empresa, não estamos falando das pequenas e médias. Então, nesse momento, se você nicha, se a sua resposta ou a resposta do seu cliente é porque você é mais barato, cuidado, cuidado. Pergunta, então, qual é o segundo motivo que ele compra de você? Às vezes é porque é mais perto, porque às vezes ele tem mais confiança na sua equipe, na sua empresa, porque os produtos que você faz têm um diferencial XYZ. Procure identificar o motivo dessa escolha por você. E em terceiro, eu falo o seguinte, o processo de compra, na visão do cliente, é sempre um risco. Porque é ele que vai desembolsar e se der alguma coisa errado, é ele que vai ficar com o pepino, vamos falar assim, né? Para falar o português bem claro, ele vai ficar com o pepino. Então, dependendo do valor do seu produto, o engajamento do cliente para decidir a compra, ele tem que ser cada vez maior. Então, o que eu destaco aqui? Dê garantias fortes para o seu cliente. Tire essa responsabilidade dele do processo de compra. Deixa ele comprar, deixa ele experimentar o seu produto e dê uma porta de saída segura para ele. Se você não gostar, vem aqui que eu troco. Se você não gostar, eu não só troco, como você ainda vai ganhar XYZ. O que acontece aqui é que muitos empresários não fazem isso porque acreditam que vão ter as malandragens por detrás. Ah, mas se eu fizer isso, todo mundo vai querer. Não acontece. Menos de 5% das pessoas acionam as garantias. Pode ter? Pode ter, faz parte do negócio. Mas não é com essa visão que se eu fizer isso, todo mundo vai querer. Não acontece. Isso não acontece. Então, você pode dar uma garantia forte, tira o peso dessa decisão do cliente, né, desse receio de comprar e se não der certo, né? Que está na cabeça dele, está lá acontecendo assim. E se não der certo? E se não der? E se não funcionar? Então, tira essa responsabilidade para você vender. Então, resumindo, nicho de mercado bem claro, né? Você identificar o seu diferencial e entregar uma boa garantia para tirar o peso de compra, retirar a objeção de compra do seu cliente. Na hora que você combinar tudo isso daí com as técnicas de vendas para melhorar a conversão, certamente o seu volume de vendas e a atração de mais clientes, mas mais do que mais clientes, dos clientes certos para você. Porque não adianta nada você trazer 200 clientes se eles não compram nada. É melhor você trazer 10 e 10 que comprem, ou de 10 que 8 comprem. Você trazer 200 e 3 comprem. Tá? Então, é trazer o cliente certo. Mais clientes, mas preferencialmente os clientes corretos. Falei, essa eu falei. Eu acho que essa eu falei. essa você... porque eu acho que isso está bem alicerçado, né, num trabalho que é o braço que hoje, basicamente, eu cuido na Turn, né, que é o braço do esquadrão de vendas, porque a gente aplica isso na prática. Tudo isso que você comentou, a gente aplica isso na prática e todas as técnicas que você nos ensinou e nos passou, a gente está aplicando isso no esquadrão de vendas e tem dado um sucesso absoluto. A gente já fez muitos eventos e muitos trabalhos em cima desses pilares, com essas técnicas de prospecção, com as técnicas de funil de vendas. Então, isso tudo nos traz muito retorno. Então, para quem não conhece, um dia quiser conhecer um pouquinho mais sobre o esquadrão de vendas, vai ver que é exatamente isso que o Roberto está comentando, aplicando na prática toda essa estrutura e que isso pode ser aplicado desde a pequena empresa, a média, a grande, pode ser aplicado para todos, né? Mas muito bem esclarecido. Essa ficou top, bem esclarecida mesmo. Quer dizer que as outras não, é isso? Não, é que as outras são mais profundas, né? Vamos dizer assim, as outras são mais profundas. Tô brincando. Bom, para a gente também não delongar, né? Foram feitas algumas perguntas do lado financeiro.
tá? Para depois eu falar e ir para o tema final. Para o lado financeiro, uma pergunta ia atrelada à outra, né? Mas é como que eu faço para sair das dívidas da minha empresa? E como que eu faço para acompanhar um fluxo de caixa de maneira mais correta, de maneira mais efetiva, né? Eu sei que o fluxo de caixa é muito importante aí para administrar as dívidas, então acho que eu ia te fazer duas perguntas, também já estou condensando numa só. Como que eu faço para tentar sair das dívidas da minha empresa, que isso acho que todo mundo hoje está passando, né, por um problema desse. E qual que é a sua dica aí, inicial, né? Eu sei que isso também é um tema muito profundo, cada um sabe o problema das dívidas, mas assim, qual que é o seu insight para esse tipo de pergunta, né? O que você pode nos ajudar nisso? No caso de dívidas, sempre precisa entender um pouco, fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, saber que tipo de dívida você tem, né? Se são dívidas tributárias, dívidas de pessoas, né? De aspectos trabalhistas ou dívidas bancárias, enfim, coisas nesse sentido. Mas em linhas gerais, né? Vamos partir que não é tributário, né? Pessoas que daí entra muito na parte jurídica. Vamos dizer que seja as dívidas geradas pela operação, né? Por uma deficiência do fluxo de caixa, acho que você colocou bem, né? O que faz você entrar em dívida é uma má gestão do fluxo de caixa. Muitas empresas elas têm lucro na venda dos seus produtos, mas têm uma má gestão do fluxo de caixa. Então, o que quebra a empresa no curto prazo não é não ter lucro, é não ter fluxo de caixa. Então, foi muito bem colocado. Mas vamos nas dívidas, né? Daí a gente emenda no fluxo de caixa. No caso das dívidas, não tem muito o que fazer, cara. A primeira coisa realmente é assumir que estou com um problema. A partir disso aí, você vai ter vai ter que tomar uma série de ações que normalmente não são tão agradáveis, mas como dono do negócio precisa ser feito. Precisa ser feito. Então, aqui, o que eu falaria que essencialmente você deveria focar? Tentar alongar ou baratear a sua dívida. E como você faz isso? Conversando com os seus credores. Não tem jeito, é banco. Vai lá no banco, senta e fala, olha, não vai dar para pagar. Podemos refazer isso daqui? Podemos reestruturar isso daqui? Seja com o seu, por exemplo, talvez o seu fornecedor de alguma matéria-prima. Mesma coisa, chama o cara e fala, olha, tivemos um problema. O que podemos fazer para ajudar? Quem que não passou algum aperto, né, tirando alguns segmentos que explodiram, mas não teve, em algum momento da sua empresa, teve que passar por isso. Então, essa decisão, e não quero esconder, as pessoas, né, os credores, preferem que você se posicione dessa forma, que você tentar ficar escondendo. Porque eles querem receber. Então, eles preferem receber, mesmo que seja depois, do que não receber nunca. Então, eles tendem a facilitar isso daí. Então, o primeiro ponto que eu falo é, conversa com seus fornecedores, com seus credores. O segundo aspecto é, obviamente, vai ter que ter uma gestão muito forte em custos, ter um controle muito em cima de custos. E o terceiro aspecto, na outra ponta, é desenvolver muito aspectos de venda. Então, o que acho que emenda um pouco com a posição anterior. Você precisa destacar muito as suas estratégias de venda, seja fazendo alguma adequação do produto, treinando equipe, enfim, você tem que fazer uma reviravolta e no curto prazo. Por isso é necessário decisões rápidas nisso daí, porque é isso que vai corroendo a empresa. Perfeito. Então, eu diria que de bate-pronto, de curtíssimo prazo, vai conversar com seus credores e tenta alocar essa dívida. O momento agora, né, dependendo de qual é a situação de cada empresa, ela está até, eu vou chamar de positivo no sentido de poder solucionar. Porque você, hoje, se você é um bom cliente de banco, tem um bom relacionamento, as taxas para algum tipo de empréstimo de longo prazo, elas estão com taxas boas. Então, você pode, por exemplo, pegar um empréstimo com uma taxa menor, para ajustar alguma dívida com uma taxa muito cara. Por exemplo, isso acaba acontecendo muito as dívidas de cartão de crédito, pode ter cartão de crédito corporativo. Uma taxa de cartão de crédito ela é muito alta, o custo do capital de giro é muito caro. Então, se você pega uma dívida para fazer o acerto dessa dívida,
Tudo bem, é uma dívida, eu quero sair dela. Mas se você alonga, você cria um fluxo de vendas, você consegue acertar isso a médio prazo. Você toma uma ação de curto prazo para corrigir a médio prazo. A longo prazo. Perfeito. No aspecto fluxo de caixa, como eu estava falando, o fluxo de caixa é o rei, né? É o rei na empresa. É ele que mantém a empresa rodando. Não é nem o lucro, é o fluxo de caixa. Então, como eu falei, você pode ter lucro no seu produto. Mas se você não tiver um ajuste de fluxo de caixa, a chance de você entrar em dívida é muito alta. Então, você tem que tomar cuidado um pouco com o estoque, com prazos de pagamento, prazos de recebimento. Tudo isso é para não afetar o seu fluxo de caixa. Poxa, vendi essa caneca aqui, ganhei 200% nela. Só que eu só vou receber daqui a 360 dias. E daqui até lá, como que eu pago as contas? Como que eu pago as contas? Então, entender esse conceito do fluxo de caixa é muito importante. Agora, fazer o fluxo de caixa em si, ele é simples. É você colocar, em linhas gerais, as suas despesas. As despesas, normalmente, você tem mais controle, porque você sabe quando ela vai acontecer. E fazer uma previsão das vendas. Fazer uma projeção de vendas para o seu negócio. E fazer acontecer. Tem algumas empresas que têm carteira, então você vai fazendo esses encontros e vendo qual que é o buraco, se acontecer, aonde que vai acontecer o buraco. Outra coisa, que erros que acontece. Pessoal, olha o fluxo de caixa de ontem. Projeta fluxo de caixa. Fluxo de caixa você projeta para frente. Pelo menos 3 meses. Para você, se você identificar algum buraco, vamos chamar assim, você tem tempo de corrigir e tomar algum tipo de ação. E a gente fala, como está seu fluxo de caixa? Não, ele está indo bem. Está olhando para trás, ele está indo bem. E para frente, como é que está? Tem muita gente que não percebe que o seu volume de vendas está ficando menor do que o seu volume de carteira, que o seu volume de faturamento. O que vai acontecer dali na frente? Você não vai ter carteira para faturar. Então, esse é um problema. Mas o montar o fluxo de caixa não é o maior problema, a maior dificuldade. A maior dificuldade é a disciplina de acompanhar o fluxo de caixa. E aqui eu vou voltar lá na gestão do tempo. Essa é uma atividade super importante para o seu negócio. E se você está no momento de dívida da sua empresa, no momento de baixa da sua empresa, em alguma fase de transição do seu negócio, olha todo dia o seu fluxo de caixa. Projeta ela todo dia. Eu digo que no mínimo 2 vezes por semana. No mínimo, quando você está nessa fase aí mais delicada do negócio. Para você não ser pego de surpresa. Reforçando. O que quebra uma empresa não é ter lucro ou não ter lucro, é não ter fluxo de caixa. Ficou bem claro. Eu acho que agora... Legal, muito bom mesmo. Eu acho que essa parte financeira é uma coisa também bem profunda e que hoje faz com que as empresas possam morrer em menos de 5 anos, como você comentou, né? Também. Então, na verdade, assim, já caminhando para o final, né? Porque a gente teria aqui... O Instagram vai derrubar a gente já. Então, porque assim, eu tenho N perguntas aqui, mas só para a gente finalizar, agora é mais do programa aí do MGR, né? Como que eu faço para contratar a consultoria da Turn? Como que eu faço para contratar, se eu quero contratar? Eu vou falar rapidamente aqui para não ocupar muito tempo. Primeiro, para esclarecer, acho que talvez nem todo mundo conheça, né, o que é esse programa MGR. MGR é o método dos grandes resultados. É aqui que a gente dobra, né, essa ferramenta para dobrar os lucros da empresa. E esse programa, ele nada mais é do que uma masterização do processo de desenvolvimento empresarial, que é a parte da mentoria que eu faço com os clientes. Mas, às vezes, nem todo mundo pode, no primeiro momento, pagar essa mentoria. Entendo perfeitamente. Então, esse programa, ele é uma masterização que você pode, vamos falar assim, com a sua dedicação, aplicar na sua empresa. É como se fosse um jogo. Você vai tendo etapas e você vai cumprir. Então, a primeira parte, você vai fazer isso, você vai pensar onde você quer chegar, depois você vai começar falando de gestão de tempo, você vai falar de controlar os números. Então, você tem uma masterização do processo de desenvolvimento empresarial, que você pode aplicar no seu negócio. E o programa, nós temos alguns encontros ao vivo para poder fazer tirar dúvidas, acompanhamento de resultados. Eu faço essa mentoria com um grupo que está participando. Então, normalmente eu fecho o grupo e caminho. Mas a consultoria propriamente dita, eu vou pedir para mandar um direct para a gente poder fazer um contato, entender, porque não é todas as empresas que a gente pega. A gente faz como se fosse um diagnóstico para entender se aquela empresa se encaixa
no método que a gente utiliza para desenvolver. E nós não estamos falando de tamanho de empresa. O tamanho, de certa forma, não importa, entre aspas, né? Mas importa muito mais o comportamento, o comprometimento do dono do negócio que vai participar. Porque ali precisa ter ação, precisa ter execução. Porque senão vira apenas um monte de papel que não gera resultado nenhum. Então, está muito mais ligado a comportamento do que a tamanho da empresa. Lembrando que é um programa para desenvolver o dono e para ele desenvolver a empresa. Ele vai se tornar o líder do seu negócio. E quando que começa a próxima turma do programa MGR? Todo mundo já se inscreveu no mentoempresarial.com.br. Vamos ter a Masterclass semana que vem. Lá eu vou estar para quem quer fazer esse espaço, para quem quer realmente participar e começar esse processo de mudança de forma acessível, de forma que comece a entender esse caminho. Vou deixar condições super especiais nessa Masterclass. Basta se inscrever. Na quarta-feira, às 8 horas, vai ter uma apresentação. Vou mostrar qual é todo esse caminho de desenvolvimento. E quem quiser dar o próximo passo, fazer a virada do jogo na empresa, só entrar no grupo, que nós vamos ter um grupo pequeno, que eu acompanho, para poder acompanhar, para levar esse grupo a começar, em curto espaço de tempo, já começar a ter resultados no seu negócio. E me diz uma coisa, eu não assisti todas as lives, o pessoal está perguntando. Mesmo que eu não assisti todas as lives, mesmo assim eu posso me inscrever no programa? Pode. Aqui era para dar uma mentalidade, uma amplitude de mentalidade ao dono do negócio. Mas basta ir lá no mentoempresarial.com.br, deixar seu e-mail e participar da live, e aí vai entender. Isso é para mim? Se for para mim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu vou fazer de tudo para que você esteja junto. Aí depende da outra parte. Maravilha, Roberto. Eu acho que a gente estamos em cima do nosso horário aqui. Eu acho que todas as perguntas, de uma forma abrangente, foi essa. Se você quiser fazer uma outra rodada mais para frente, a gente pode pensar numa outra rodada dessa. Se o pessoal gostar e falar nos comentários aí que quer outra, a gente pode pensar em outra coisa. Porque tem muitas perguntas aqui que a gente pode fazer e o pessoal continuar fazendo, né? Pessoal, quero então agradecer, como o Di Jorge falou, foi muito legal, isso acho que agrega para todo mundo, pode ser que para um ou para outro, um ponto vale mais, um ponto vale menos. Coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta, pode mandar um direct para mim aqui, eu leio todas as mensagens, a gente vai consolidando isso, a gente vai ter outros encontros. E se você quer ter uma mentoria ao vivo, uma experiência, também a gente conversa, a gente pode fazer como eu já fiz com várias outras pessoas, e eu pego o seu caso, a gente faz aí os primeiros passos para o seu problema. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Lembrando, semana que vem temos a Masterclass, que eu falei, a virada do jogo, onde eu vou mostrar esse caminho, e basta você se inscrever. Totalmente online, totalmente gratuito. Só chegar lá em mentoempresarial.com.br, que ali você já vai ter uma aula, um caminho para você desenvolver o seu negócio. E para quem quiser algo mais, quiser ter um próximo passo, eu vou dar todas as condições que estiver ao meu alcance para que você tenha esses resultados ainda esse ano, com muito mais resultado, mesmo dentro de todo esse cenário que nós estamos passando. Muito obrigado, Jorge, pelo apoio, pelo trabalho de base aí que você fez para a gente poder conduzir isso daqui, deu certinho. Obrigado pelos participantes, ótimo final de semana e a gente se vê nos próximos encontros. Temos live toda semana, então a gente se vê. Grande abraço. Obrigado, gente. Bom fim de semana.